É, então, pessoal, assim, para a gente fazer uma avaliação econômica, né, é, de alguma tecnologia, tem esses passos aí. Claro que eu não vou conseguir discutir a fundo todos esses passos, mas o meu objetivo aqui vai ser demonstrar alguns passos para vocês, pelo menos, terem uma ideia do que é preciso avaliar, do que é preciso coletar de dados para a gente fazer uma avaliação econômica, tá? Então, primeiramente, a gente define o problema, o que a gente vai estudar, qual a perspectiva que vai ter. A perspectiva, o que é, gente? É quem está pagando, tá? Quem está pagando por essa tecnologia? É o SUS? É a Unimed? É o cidadão? Enfim, é a sociedade? Quem que está pagando pela tecnologia? Isso vai mudar completamente os custos que eu vou contabilizar, tá? Horizonte temporal. Essa tecnologia ela vai ser implementada e ela vai ser usada por quanto tempo? Tá? Porque eu preciso fazer o orçamento no horizonte temporal que aquela tecnologia vai ser usada. Não adianta eu incorporar hoje e ano que vem não ter dinheiro para pagar essa tecnologia, né? Quando eu defino o problema e a tecnologia que eu quero avaliar, eu preciso claramente identificar o que eu vou comparar. Então, atualmente, já não é mais muito bem visto você comparar tecnologias com placebo, por exemplo, né? Porque, a não ser que aquela doença, aquela condição de saúde não tenha nenhum tipo de tratamento, tá? Aí, ok, não tem com o que comparar. Mas, por exemplo, você vai criar aí um novo medicamento para o câncer X. Provavelmente já tem um medicamento sendo utilizado para aquele câncer X. Então, você tem que fazer a comparação com esse medicamento e não com o placebo, tá? Você tem que ser capaz de medir o desfecho. Primeiro, identificar qual desfecho eu vou medir para saber se essa tecnologia está funcionando ou não. Ponto um. Qual é o desfecho que eu vou medir? Ponto dois. Eu sou capaz de medir? Tenho as ferramentas para medir? Se não tiver, não adianta. Por exemplo, não vai ser aceito um medicamento ser incorporado aí no SUS, por exemplo, para hipertensão, se os estudos só mediram pressão arterial. Não vai levar a lugar nenhum. Por quê? Porque eu posso estar com a pressão arterial controlada e infartar e morrer. Entendeu? Então, não faz muito sentido. Você vai precisar ter desfechos que a gente chama de desfechos duros. Geralmente a gente está falando de mortalidade, a gente está falando de um evento que ele acontece, não dá para desacontecer, por exemplo, um infarto, AVC, perdeu um rim porque estava com diabetes, perdeu um pé, foi amputado. Enfim, coisas que são duras, não tem como você contestar. Tá? A pressão arterial é um bom desfecho substituto. Mas você só vai usar ela se você não tem outros desfechos. Ou seja, quais são os custos atribuídos a essa tecnologia que eu estou estudando? Depois a gente vai delinear um modelo matemático. Aí essa parte aqui eu já não vou falar muito, que já é mais avançado. Mas o modelo matemático por exemplo, eu posso fazer o cálculo para uma tecnologia, saber se uma tecnologia é pontualmente melhor do que a outra, e eu vou mostrar alguns exemplos disso, mas e se essa tecnologia realmente for incorporada? Eu vou usar ela por 3, 5, 10 anos. Então, dificilmente eu vou conseguir fazer essa conta na mão. Então, a gente utiliza de softwares, o próprio Excel também, Triade, para fazer modelos matemáticos que me deem uma ideia a longo prazo, se essa tecnologia realmente ela é custo-efetiva ou não. Tá? E, por fim, a gente conduz uma análise de sensibilidade, que digamos assim, vocês já ouviram falar em intervalo de confiança? Então, quando a gente mede, por exemplo, um risco relativo, você tem lá uma média, risco relativo de 2,5. Né? Então, tal tecnologia aumenta o risco de você morrer em 2,5 vezes. Mas você tem um intervalo de confiança, que é de 1,5 a 4. Ou seja, você sabe que na maioria das vezes o teu resultado vai estar nesse range aí, tá? A análise de sensibilidade é algo parecido com isso. Você vai mexer em algumas variáveis, geralmente aquelas variáveis que você não está tão certo se você tem o dado mais atual ou mais correto do mundo, você vai mexer nessas variáveis e vai ver se altera muito o resultado central que você teve. Às vezes, uma análise de sensibilidade muda o resultado. Você faz uma análise e vê que a tecnologia é custo-efetiva, e quando você muda alguma variável,
você vê que ela era custo-efetiva e passa a não ser mais, tá? Então, geralmente, sempre a gente faz análise de sensibilidade. Esse ajuste temporal que eu esqueci de falar, que eu pulei, é, por exemplo, que essa é uma outra dificuldade aí de trabalhar com farmacoeconomia. Quando eu vou pegar, por exemplo, vou fazer uma revisão sistemática de custo de infecção hospitalar, não sei aonde. Quero saber quanto é que custa a infecção hospitalar. Aí eu vou fazer uma revisão sistemática. Aí eu vou pegar, obviamente, estudos no passado, né? Então eu vou pegar lá um estudo que o cara avaliou nos Estados Unidos em 2010. Eu posso pegar, digamos que ele chegou lá a ideia de que o custo de uma infecção hospitalar nos Estados Unidos é de $1.000. Eu posso ler hoje, 2023, e falar que o custo é $1.000? Não. Eu tenho que fazer ajustes, eu tenho que trazer aquele valor de $1.000 lá para o presente, entenderam? Então a gente chama isso de aplicar uma taxa de desconto. Eu preciso pegar aquele valor e ir mudando ele pela inflação ano a ano. Tá entendendo? Porque o $1.000 há 10 anos atrás não é $1.000 hoje. Tá bem? Da mesma forma, se eu vou fazer um estudo pensando no futuro, o meu $1.000 de hoje não é o $1.000 de 2030. Então, eu também tem que fazer esse ajuste no dinheiro aí. Tá bom, gente? Então, vamos lá. Para a gente caracterizar o problema, isso aqui é até muito utilizado em revisão sistemática. Não sei se vocês já fizeram revisão sistemática, mas a gente sempre usa a estratégia PICOS, né? Para formular a nossa pergunta. Então, a estratégia PICOS, ela diz ali ó, que eu tenho que caracterizar bem qual a população que eu estou estudando, qual a intervenção que eu estou estudando, qual é o comparador, qual vai ser o desfecho, qual a perspectiva que eu vou estudar, por quanto tempo e qual é o cenário, né? Então, é muito parecido aqui com o que a gente usa numa revisão sistemática para montar aquelas estratégias de busca, quando você vai lá no PubMed, na Cielo, na Cochrane, muito parecido, né? Então, por exemplo, a questão genérica ali, ó. É importante realizar mamografia como exame de rastreamento? Essa pergunta é válida? Será que vale a pena eu pesquisar se vale a pena eu rastrear todas as mulheres para ver se elas vão ter câncer de, de mama? Será que se eu rastrear todas as mulheres e descobrir cedo esse câncer, isso vai economizar dinheiro? Vê que essa questão ela não está muito boa, porque é meio óbvio que se eu, a partir de hoje, for fazer mamografia em todas as mulheres, vamos botar aí 100 milhões de mulheres, isso tem um custo, né? Para fazer uma mamografia tem um custo. Se eu multiplicar por 100 milhões, vamos botar aí uma vez por ano, provavelmente esse custo não é maior do que, quer dizer, provavelmente esse custo é muito maior do que tratar as mulheres com câncer, entendeu? Então, meio que não está fazendo muito sentido essa pergunta. Então, por isso que a gente constrói ela. Qual é a população? São todas as mulheres? Não, não são todas as mulheres, só as mulheres com 40 anos. Eu vou comparar com quem? Eu vou comparar mulheres de 40 a 69 com mulheres de 50 a 69. Ou seja, estou querendo ver se esses 10 anos aí, se eu rastrear ou não rastrear, tem muita diferença, sim, em relação ao desfecho. Qual desfecho que eu vou usar? É sobrevida? É custo? É o quê? Nesse caso aí, a gente colocou que é anos de vida ajustado pela qualidade, ou seja, sobrevida multiplicado pela qualidade de vida que essa mulher teve ao sobreviver ao câncer. Perspectiva é a do SUS. O que que significa? Que todos os custos vão ter que ser colocados aí, porque quem vai pagar isso tudo é o SUS. Não é, se fosse o plano de saúde, provavelmente os custos seriam diferentes. Se fosse a pessoa pagando o próprio bolso, provavelmente os custos seriam diferentes. Horizonte temporal, até o final da vida da mulher. Então, você vai ter que ter uma estatística de quantos anos a mais essa mulher tem de sobrevida para você fazer o modelo. Entende? Então, quando você vai olhar a questão específica ali, olha como é que ela mudou em relação àquela genérica lá. Olha como é que ela ficou. Qual é a razão de custo-utilidade incremental? Que eu já vou falar sobre isso. Custo-utilidade é um tipo de estudo, vocês ainda não viram, mas eu vou mostrar. Considerando o horizonte de tempo até o final da vida e a perspectiva do SUS de se realizar mamografia de rastreamento de câncer de mama para a faixa etária de 40 a 69, ao invés de para a faixa etária de 50 a 69 anos, que é
o que é atualmente preconizado no protocolo do Ministério. Vê que a pergunta mudou completamente, tá? E por que isso aqui é importante, gente? Porque tem duas formas de você fazer avaliação econômica. Ou você está conduzindo um ensaio clínico e vai anotando os custos e vai fazendo as contas, e aí a indústria vai dar isso para o Ministério da Saúde, ou você vai na literatura, que é o mais correto, e vai pegar todos os estudos que tentaram responder esta pergunta aí. Vale a pena fazer mamografia em quem tem 40 a 69 anos ao invés de quem tem 50 a 69? E aí você vai fazer uma revisão sistemática, se possível com meta-análise, e você vai chegar num dado muito mais robusto do que um ensaio clínico único e perdido, entende? Então, por isso que aqui a gente está usando uma estratégia que vem lá da revisão sistemática. Porque para fazer avaliação de tecnologia em saúde, eu tenho que ter dados. Geralmente, esses dados vêm da literatura, principalmente os dados de desfecho. Ou seja, funcionou ou não funcionou. Dados de custo vai vir do mundo real. Então, dado de custo, eu vou lá no site da Anvisa, entrar lá na lista da CEMED, pegar quanto é que custa tal tecnologia. Ou eu vou no banco de preços do Ministério da Saúde e vou ver lá uma média de quantos municípios estão pagando por aquela tecnologia, entendeu? Então, o custo vem de dado real. Você pega nas bases de dados oficiais. E os desfechos, dados de desfecho, você pega da literatura.